Se você emagreceu e não está se sentindo como você imaginava se sentir ao ter perdido esse peso, fica aqui que eu vou te ajudar. Eu sou a Tereza Miller, eu sou psicóloga especialista em transtornos alimentares. Eu tenho percebido cada vez mais na clínica pessoas que estão emagrecendo, às vezes até utilizando medicações para perder esse peso, mas elas têm se sentido mais ansiosas com relação à mudança rápida do corpo. E se você está se identificando com isso, eu vou trazer alguns pontos que podem influenciar com essa sensação aqui nesse vídeo. Quando a gente muda rapidamente o corpo, quando a forma corporal muda de uma forma expressiva, principalmente num curto período de tempo, leva um certo tempo para a gente conseguir se reconhecer nesse novo corpo. É algo, inclusive, do mecanismo psíquico, porque a gente tem uma percepção de como nós somos, a gente tem uma imagem mental do nosso corpo, da nossa aparência, do nosso jeito de ser. E quando isso muda rapidamente, o cérebro leva um tempo para conseguir se adaptar com essa nova imagem. Então, é importante que nesse período de emagrecimento e mesmo após o emagrecimento ter acontecido, que o indivíduo, que perdeu esse peso, ele se olhe no espelho, que ele realmente encoste no próprio corpo, que ele sinta o próprio corpo, para ir assimilando esse novo corpo dentro dele, nessa imagem mental. Por mais que a aparência tenha mudado, leva um tempinho e muitas vezes a gente precisa se conectar mais ainda com o próprio corpo para reconhecer essa perda de peso. E tem um outro ponto. Como eu trabalho principalmente com mulheres com transtornos alimentares, é um discurso muito comum ouvir que elas lutaram contra a balança a vida toda, Você pode ter lutado contra a balança a vida toda e nesse momento estar num peso que você queria estar há muito tempo. E isso também faz com que você tenha que rever o teu senso de identidade. Então, provavelmente, nesse momento, você está percebendo que as roupas estão mais largas, você está percebendo que o número da balança diminuiu, mas essa noção de que eu vivo sempre em guerra com a balança, ela também precisa ser revista. Ou seja, aquilo que você fala para você precisa ser muitas vezes atualizado. A gente tem sempre uma ficção sobre nós mesmos, O psicólogo James Hillman traz essa visão pra gente, que a gente conta histórias para nós mesmos, como eu consigo as coisas que eu quero, ou eu não consigo as coisas que eu quero, eu tenho dificuldade em emagrecer, ou eu tenho muita facilidade em manter o peso que eu quero manter. Enfim, tudo isso são exemplos de ficções que você pode estar contando para você. E se você está contando ainda para você que você vive em guerra com a balança, é possível que você continue nesse modo de pensar, tendo uma tendência maior a viver em guerra com a balança, em ver alguns alimentos como inimigos, como errados, aquela noção de mentalidade de dieta. Isso eu posso comer de segunda a sexta, sábado e domingo eu posso comer outras coisas, enfim. Existem muitas noções, muitas crenças dentro desse contexto. E aí, você, ao perder peso, vai ter que refletir, inclusive, sobre essa sua nova identidade, com esse novo corpo que mudou. Tenho percebido na clínica muita angústia com relação a isso. Como se rever. Muitas vezes são mulheres que sempre se referiram a elas mesmas com essa briga. E agora, o que vai entrar no lugar? O que você vai cuidar em você, o que você vai cuidar na tua história, que não necessariamente tem a ver com a relação com o peso e com o corpo, que muitas vezes olhar demais para o corpo, para o peso, para a comida, acaba sendo um mecanismo de defesa psíquico para você não olhar para outras coisas na tua vida. Tô falando que pode ser, não que necessariamente seja. E se isso está acontecendo com você, provavelmente você está se havendo com coisas que você não percebia antes. Pode ser sensação de solidão, pode ser sensação de rejeição,
de inadequação, independentemente do formato corporal. E tudo isso é muito interno, o que precisa ser trabalhado, cuidado, enfim. Se você gostou desse vídeo, se você se identificou, comenta aqui que eu quero saber. Aproveita e já deixa seu like, já se inscreve no canal, que isso me ajuda bastante aqui. E eu quero trazer cada vez mais conteúdos sobre esse tema. Inclusive, eu tenho falado no meu canal de transmissão do Instagram sobre isso, porque eu vejo que é um tema extremamente urgente e atual, principalmente com essa nova era, né, das canetas emagrecedoras e que muita gente está fazendo uso, e ter essa noção do lado emocional, psicológico, pode te ajudar a fazer um melhor proveito dessa atualização da medicina. Então, um beijo e até a próxima!